Hoje vamos ver sobre a reabilitação fitoterapêutica dos traumatismos de coluna vertebral. Antes de falar sobre a reabilitação, nós precisamos relembrar um pouquinho de como foi o processo de fraturas. Nós temos que entender o seguinte, que como nós estamos falando de coluna vertebral, e por dentro da coluna passa uma estrutura muito importante para nós, que é a medula, tá? A medula espinhal, que assim é chamada. E aí essa medula, ela em determinadas fraturas é a primeira a ser afetada, tá bem? Então o que a gente tem que lembrar? Que diante de uma fratura de coluna, mesmo as mais simples, nós temos que pensar em alterações neurológicas. Por quê? Por conta, além da coluna espinhal, nós temos também que pensar nas ramificações dessa coluna, porque da onde o processo de saída ou a anatomia de saída dos ramos periféricos, ele se dá pelos forames laterais das vértebras da coluna. Então, ou seja, nós precisamos, ao mesmo tempo que entender de fratura, nós precisamos também atrelar essa fratura sempre a um cuidado neurológico, porque, querendo ou não, essa fratura ela pode estar fazendo um pinçamento de algum ramo neurológico ou até mesmo da própria medula vertebral ou espinhal, tá? Então, falando em questões de medula, nós temos que também ter em mente que, de acordo com a altura da fratura, ela vai lesar certas estruturas. Então, por exemplo, se você tem uma fratura de cervical alta, C1, C2, C3, então eu tenho as respectivas lesões neurológicas dada o local da minha fratura. Assim sucessivamente até chegar por volta de L2, que é onde a nossa medula ela tem seu fim e continua as ramificações até a cauda equina, tá? E aí dá continuidade nos ramos periféricos dos membros inferiores. Então, toda fratura de coluna, nós não podemos deixar de pensar num aparato neurológico na qual ela pode atingir, tá bem? Então, toda fratura não é, principalmente de coluna, não é só pensar em lesão óssea, mas eu tenho que pensar na consequência que essa lesão óssea ela pode nos gerar por conta de atingir alguma ramificação nervosa, tá bem? E aí também, algo que nós temos que nos preocupar muito é que boa parte, ou a maioria das vezes, as fraturas de coluna, elas podem ser ou não tratáveis de forma cirúrgica, assim como de forma conservadora. Então, para cada tipo de fratura, nós temos que especificá-la, assim como o procedimento cirúrgico, como a sua reabilitação em si, tá bem? E, indo além, de acordo também com o grau de lesão neurológica, se ele é parcial ou total, eu também vou um outro rumo na minha reabilitação fisioterapêutica, tá bem? Tratamento fisioterapêutico. Então vamos lá. O que nós precisamos entender nesse momento sobre a reabilitação das fraturas da coluna vertebral, tá? Primeiro, esse esqueminha eu passei acho que no último encontro que a gente teve, falava sobre a fratura, tá? Esse esqueminha retrata o seguinte: qual que é diante do cenário de uma reabilitação, diante do cenário de uma fratura, o que nós temos que pensar, tá? A princípio, houve a fratura, certo? É feito todo um processo avaliativo, e aí, diante desse processo avaliativo, nós temos dois tipos de tratamento. Então, foi feita a avaliação daquela fratura. A priori, quem faz isso são os socorristas, né? Até porque eles, o SAMU, que seja, o bombeiro, eles estão lá no local da, do acidente, que seja, né? E aí eles vão resgatar essa vítima. Claro, tem que ter um maior cuidado também no resgate da vítima, pois um resgate mal feito ou um posicionamento mal feito, você pode piorar aquela lesão, ou seja, pode fazer um deslocamento de fragmento ósseo, pode perfurar um órgão, ou simplesmente terminar de romper
uma estrutura da medula ou do nervo periférico que estava próximo da sua ruptura e bastou um movimento em falso ou um movimento mal executado, ele vai acabar de se romper. Então, o socorrista é muito crucial nesse momento agora da chegada ao local do acidentado, paciente que sofreu fratura de coluna. Então, ele é muito crucial nesse momento. Depois que foi feito isso, o indivíduo provavelmente vai ser encaminhado para um pronto atendimento, e chegando ao pronto atendimento, que pode ser uma UPA, um hospital, que seja, depende da referência no local, ou até mesmo numa policlínica. Então, vai haver o transporte dessa vítima para o local, e aí é feita uma análise, a princípio, a equipe médica faz essa avaliação, e aí eles vão, naquele momento, determinar se haverá necessidade de fazer uma cirurgia ou não. Então, havendo essa cirurgia, então, que é o primeiro braço do processo de tratamento, na verdade, da coluna, da fratura, o primeiro braço seria o tratamento cirúrgico, tá? Não que seria a primeira opção, mas vamos pensar no primeiro momento, pensa-se em um tratamento cirúrgico e medicamentoso. Então, o cirurgião naquele momento, ou o ortopedista, vai fazer a sua avaliação, e aí, de acordo com a sua avaliação, ele vai determinar se aquele indivíduo vai precisar de algum medicamento, vai precisar de fazer algum tipo de cirurgia, que pode ser uma substituição do corpo vertebral, pode ser uma fixação daquele corpo vertebral, enfim, se precisa tirar fragmento, então ele vai fazer toda essa parte de avaliação, tá? E dentro desse tratamento, ele pode ser cirúrgico ou medicamentoso, o médico também ele vai dar o seu direcionamento para reabilitação, tá? E aí, dando o seu direcionamento para reabilitação, por que eu estou citando esse processo? Porque hoje, dentro do Serviço Único de Saúde, ou até mesmo dentro dos hospitais privados, ou que seja o serviço de saúde privado, o paciente de o primeiro atendimento que o paciente com fratura ele deve receber é um tratamento ambulatorial, certo? Que é ambulatorial ou hospitalar, e que de preferência que seja um profissional médico que faça essa primeira avaliação, até porque ele sabe nos dizer se realmente vai precisar de cirurgia ou não, tá? Isso é competência deles. Então, após a avaliação deles, nós podemos fazer a nossa intervenção. Se for um tratamento cirúrgico, então o que vai acontecer? A fisioterapia espera passar pelo procedimento cirúrgico, após o procedimento cirúrgico, a gente inicia a reabilitação. Se houve o protocolo de tratamento conservador, não necessita de cirurgia, porém às vezes precisa de um uso de medicamento, que é o que o médico vai prescrever, e aí logo em seguida ele vai encaminhar esse paciente para a reabilitação dentro da fisioterapia. E nosso papel dentro da reabilitação do paciente com fratura de coluna, como todo paciente, nós temos a princípio a fazer a avaliação desse indivíduo, certo? Então, primeiro eu vou fazer a avaliação desse indivíduo. Após a avaliação dele, eu vou determinar qual seria a minha tomada de decisão. E aí, dentro da minha tomada de decisão, pode estar incluso diminuidor, deve estar a cinesioterapia. A eletroterapia também pode estar incluso para auxiliar a gente, principalmente em questão de dor e força muscular, e a hidroterapia, e não podemos esquecer das orientações. Então, diante de toda a gama da fisioterapia, nós temos esses 5 eixos que a gente pode tomar como direcionamento após uma avaliação, tá? Mas antes da gente tomar esse direcionamento, nós temos que pensar o seguinte, que dentro de um tratamento fisioterapêutico, nós temos uma sequência que eu tenho. Dentro do tratamento, inclui a avaliação, certo? Então, o paciente vai ser tratado com o fisioterapeuta, primeiro de tudo, ele vai fazer a avaliação. Logo em seguida, ele vai, através da sua avaliação, vai elencar os seus objetivos de tratamento, tá? Para que posteriormente usar os recursos disponíveis que ele tem no momento, ou que seja no ambiente hospitalar ou clínico, tá? Então, o que é comum, claro que aqui não são regras, em via de regra não são
não quer dizer que todos os pacientes vão ter esses objetivos de paciente, mas objetivos de tratamento. Porém, eu vou apresentar para vocês os principais objetivos de tratamento que são encontrados, tá, nas avaliações de pacientes com fraturas de coluna vertebral. Então, a priori eu tenho alívio de dor. Então, eu creio que boa parte dos pacientes que sofreram algum tipo de fratura, que seja de fratura da coluna cervical, torácica ou lombar, ou vou estender isso a qualquer outra espécie de fratura, é comum que o paciente sinta dor, principalmente não por conta do osso em si, mas por conta de uma estrutura que nós temos na região externa ou que recobre o osso, chama-se periósteo. Ele é muito enervado e irrigado, e ele que é o principal causador de dor durante um processo de fratura, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que aliviar a dor, tá? Logo em seguida, claro que só antes de falar terminados os objetivos, nós temos que pensar o seguinte, que, igual eu falei, esses objetivos não são objetivos para todo e qualquer tipo de fratura, então não quer dizer que qualquer indivíduo que tenha fratura vão ter esses objetivos, porque cada fratura vai ter que ser avaliada individualmente, mas o que é comum dentro dos objetivos da fisioterapia são esses, tá? Então, por exemplo, falei de aliviar dor, então isso vai ser comum em qualquer fratura. Agora, restaurar e manter completa amplitude de movimento, nós temos isso como objetivo, tá? Porém, nós temos que ver se esse paciente tem condições naquele momento de fazer cumprir esse objetivo, tá? Não quer dizer que esse objetivo vai ter que ser o primeiro objetivo de tudo, não. Vai ter momentos que o paciente vai ter que aliviar dor, esperar aliviar dor para depois eu conseguir os outros objetivos, tá? Então, pensando num protocolo a curto, médio e longo prazo de reabilitação, tá? Então, esses objetivos são, de maneira geral, do início ao fim de um processo de reabilitação de fratura, tá? Então, após a gente aliviar a dor com desse indivíduo, nós temos que restaurar e manter completa a ADM, que é a amplitude de movimento, ou seja, eu preciso devolver para ele, tá? Talvez não 100%, mas um percentual da amplitude de movimento para que ele possa conseguir executar suas atividades de vida diária, tá? Outro objetivo, melhorar e restaurar a força muscular, reduzir e prevenir edemas, tá? Que é comum acontecer, principalmente quando eu pego um indivíduo, agora independente de pós-operatório ou pós-operatório ou não, ou tratamento conservador de fratura, é muito comum que os pacientes pós-fratura, eles são solicitados e orientados a realizar um certo tipo de repouso e cuidado. Então, muitos deles vão permanecer durante longos dias deitados, ou em cama hospitalar, ou em cama em casa mesmo. Então, é comum ter presença de edemas, por falta de inatividade, por falta de mobilização, por falta de ortostatismo, a gente vai ter a presença de edema, principalmente nos pacientes acamados por conta de fraturas, tá? E dependendo da fratura, muitas vezes, o indivíduo ainda tem que esperar um tempo, tá? Algumas semanas, para que possa o organismo desinflamar, para que daí assim o médico ele possa fazer a sua intervenção cirúrgica, e depois da intervenção cirúrgica vai reinflamar novamente e vai ter esse processo inflamatório, enfim. Então, muitas vezes tem pacientes que vão ficar acamados durante, assim, 2, 3 semanas esperando realizar a cirurgia, e depois que ele realiza a cirurgia, muitas vezes tem a precaução também de repouso durante mais 2, 3 semanas, ou seja, vai ficar um mês deitado. Isso a gente vai perder muita massa muscular, assim como é muito suscetível a gente ter a presença de edemas, tá? Outra coisa, estimular a função do sistema nervoso central e periférico. Isso aqui é muito interessante e importante porque nós falamos no último encontro, que cada lesão, cada fratura, ele pode ter uma altura de lesão, certo? A partir dos miótomos e dermátomos. Então, ou seja, através da avaliação deles, nós podemos identificar o nível que foi a nossa lesão e o nível funcional que vai permanecer nesse indivíduo. E aí é interessante a gente estimular o sistema nervoso central e periférico de forma a manter e preservar as estruturas que são inervadas por esses
pelo sistema, certo? Periférico ou central. E, além do mais, objetivando sempre um retorno. Então, ou seja, o indivíduo, é comum que muitas vezes no pós-operatório imediato ou pós-fratura imediata de fratura de coluna vertebral, ele tenha uma parestesia, uma ausência de movimento, tá? E também pode ter uma ausência de sensibilidade. Então, nós precisamos estimular, tá? Para que posteriormente, num pós-operatório tardio ou numa fase avançada de reabilitação, a gente possa conseguir manter ou pelo menos ter íntegro o sistema nervoso para que o indivíduo seja reabilitável de maneira mais rápida, tá? E outro fator também que nós temos que estimular o sistema nervoso é para que mantenha íntegra o funcionamento, principalmente o funcionamento autônomo, como vasos sanguíneos, linfáticos, enfim, que estão diretamente interligados a reduzir, a promover dor, a inatividade do sistema nervoso autônomo pode reduzir, aumentar edemas, reduzir força muscular, aumentar dor. Então, ou seja, nós precisamos manter estimulado o sistema nervoso periférico para que a gente consiga manter o sistema autonômico funcionando. E eu vou além ainda. Sobre o sistema nervoso periférico, principalmente pacientes que estão acamados, a falta da mobilização, principalmente de membros inferiores, impactua diretamente na função cardíaca desse indivíduo. Então, ou seja, se eu não fizer um estímulo no sistema nervoso periférico, se eu não fizer a mobilização do sistema nervoso, principalmente dos membros inferiores, nós teremos um impacto direto na função cardíaca desse indivíduo, tá? Então, é crucial importância nossa estimular a função do sistema nervoso central. Ah, Tiago, mas e se esse indivíduo não tem um prognóstico de voltar a andar ou de voltar a ter movimento ou ter estímulo motor? Mais importante ainda fazer a estimulação do sistema nervoso central nesses indivíduos que vão futuramente ter grande chance de perder a sua função motora, porque nós sabemos que a função motora, ativamente, ela ajuda muito o sistema autonômico na sua função. Então, ou seja, vamos pensar num simples edema que nós precisamos da função motora de membros inferiores para ajudar no retorno venoso. Eu não tendo função motora dos membros inferiores, o que vai acontecer? Eu vou ter uma presença de edemas. Só que se eu pensar esse indivíduo, ele não vai voltar a andar tão cedo, entendeu? Tão cedo. Então, o que pode acontecer? Se a gente não fizer a devida reabilitação, esse indivíduo vai se acabar em edemas, e aí a gente sabe que a consequência do edema, sente em função cardíaca, é muito ruim, tá bem? E um outro objetivo seria manter a função respiratória, pelo mesmo motivo de estimular a prevenção de edema, reduzir edemas. O indivíduo vai estar durante um tempo acamado, e a gente sabe que o indivíduo acamado, ele pode contrair qualquer doença fúngica ou bacteriana respiratória, tá? Então, nós precisamos manter a função respiratória. E nós temos que pensar em dois fatores de objetivos da função respiratória. Uma que pode ser pré-operatória ou pós-operatória. Essa pré-operatória, o indivíduo vai ficar 2, 3 semanas esperando a cirurgia e ele não pode se movimentar. Uma fratura não consolidada, eu tenho que tomar o máximo de cuidado com a cinesioterapia passiva, ativa assistida, enfim. Então ele vai ter que ficar lá deitadinho, quietinho, imobilizado até fazer a cirurgia. E aí o que vai acontecer? Esse indivíduo não vai conseguir muitas vezes sentar, ou se ele sentar ele vai ter que ficar numa angulação X ou Y, tá? Tem indivíduos, dependendo da fratura, uma fratura cervical, por exemplo, a elevação da cabeceira da cama do indivíduo deve ser no máximo de 15 graus, entendeu? Mais que isso pode causar uma lesão. Então, ou seja, o indivíduo vai ficar 2 semanas deitado a 15 graus numa cama, tá? Que é baixíssimo, muitas vezes é da altura de um travesseiro. O indivíduo vai ficar 2 semanas esperando para poder fazer a cirurgia. E como que vai ficar essa função respiratória dele? Deficitária. Aí o indivíduo vai lá para a cirurgia, certo? A função respiratória dele já está deficitária. Ele vai para a cirurgia, entra no centro cirúrgico, muitas vezes precisa ser sedado, depois da sedação ele é entubado, certo? Aí ele volta para a UTI, enfim, ou vai para qualquer outro lugar. Chegando, vamos supor, foi para o centro cirúrgico, foi para a UTI,
Pós-operatório, o paciente chegou entubado. O que aconteceu? Como ele não teve uma função respiratória previamente cuidada antes da cirurgia, vão ter uma dificuldade imensa para fazer a extubação desse indivíduo, porque a musculatura respiratória dele só foi degradando durante 2 semanas, ele acamado quietinho lá, entendeu? E aí fez a cirurgia, pós-operatório, extubação ruim, extubação difícil. Por quê? Porque o indivíduo já estava ruim com a função respiratória, porque ficou acamado, tem uma lesão de coluna, muitas vezes essa lesão de coluna leva a uma lesão do sistema nervoso central, ou seja, a função autonômica e voluntária desse indivíduo está reduzida, aí ele está deitado 2 semanas, certo? Perante a vírus e bactérias para todo lado, consequentemente, a sua função respiratória vai estar ruim e vai ter uma dificuldade imensa depois na reabilitação, certo? Então, nós temos que pensar isso. E a função respiratória, pós-reabilitação também. Então, para manter esse indivíduo, que eu não sei quantos dias ainda ele vai precisar ficar acamado pós-operatório, então, pós-operatório, tomar bastante cuidado com a função respiratória, tá bem? E ainda vou estender um pouco mais, claro que não vou dizer que é regra, mas infelizmente boa parte das fraturas de coluna, principalmente fratura de coluna alta, tem deixado os indivíduos ou acamados ou dependentes de um meio de locomoção. E nisso a gente sabe que acamado ele está muito tempo deitado, por mais que a gente senta, mas é um tempo diminuído, e quando ele depende de um auxílio de locomoção, por exemplo, de uma cadeira de rodas, ele vai ficar muito tempo sentado, e isso gera uma deficiência imensa respiratória, tá? A gente muda todo o centro de gravidade, muda o centro respiratório, muda a função diafragmática, enfim. Então, temos que tomar muito cuidado, tá? E, se for pior, se uma lesão central periférica for alta e atingir músculos intercostais ou até mesmo alguma parte do diafragma, dificultando mais ainda a nossa vida para a reabilitação. E aí, um outro objetivo seria treinar a atividade de vida diária desse indivíduo, propriocepção e marcha. Claro que isso de um modo mais longo no pós-operatório, tá? De um indivíduo que não tem uma lesão central ou uma periférica tão agravante, e aí que ele pode ter uma perspectiva de um dia voltar com as suas atividades de vida diária, ou até mesmo a sua marcha, tá? Só lembrando que quando a gente fala em atividade de vida diária, eu não posso só fechar esse conceito no indivíduo estar independente no fator caminhar, tá? No fator marcha. Até porque ele pode realizar suas atividades de vida diária com um membro superior, tá? Mesmo cadeirante, ele pode realizar, ele pode lavar uma louça, ele pode banhar-se, ele pode vestir-se, ele pode abotoar uma camiseta, entendeu? Fazer higiene oral, enfim. Então o indivíduo pode estar, pode ter dependência para executar algumas funções que fazem parte da vida diária dele, tá? E outra coisa que nós não podemos deixar de pensar também numa reabilitação é que quando se fala em propriocepção, eu não estou falando em propriocepção só de membros inferiores, tá? Porque a propriocepção não existe só para tornozelo, joelho e quadril, tá? A propriocepção existe para membro superior também. Então, o meu indivíduo, mesmo cadeirante, ele pode ser treinado propriocepção para punho, cotovelo e ombro, tá? Então, pensando em objetivos de tratamento dentro da fisioterapia, num pós-operatório de fratura de coluna, eu tenho esse universo de principais objetivos que a gente pode estar elencando. Como eu falei no início, esses objetivos não são regras para todo tipo de fratura. Assim, filtrei os principais objetivos de tratamento, tá? Que independentemente da altura da fratura, se a fratura é alta ou baixa, nós podemos estar utilizando boa parte desses objetivos de tratamento, tá bem? E avançando mais um pouco, então vamos lá. Já falei dos objetivos de tratamento, e aí vamos especificar um pouquinho mais sobre o tratamento fisioterapêutico. Então, voltando a falar, a reabilitação, o tratamento fisioterapêutico, ele primeiro baseia-se em uma avaliação, então o indivíduo precisa ser muito bem avaliado. E, como eu disse, no primeiro objetivo,
consequentemente, o indivíduo, ele tem dor, tá? Isso é muito raro. A gente recebeu um paciente pós-operatório de coluna, não ter a presença da dor, a dor ali sempre do lado dele, tá? Então, nós não podemos deixar de pensar na dor, tá? Logo em seguida, para que eu possa diminuir essa dor, eu tenho cinco fatores, tá? Ou cinco condutas que eu posso tomar. Depois eu vou falar individualmente com cada um, tá? Mas o que é válido a gente lembrar que muitas vezes a gente limita-se, que eu tenho que tomar cuidado, nós nos limitamos muito à dor. A dor é um sinal, tá? Um sinal e um sintoma de que algo está errado, que algo não está bem. Tá? Então a gente vai tomar ela como norte e aí a gente vai acrescentando nossas condutas baseado na diminuição da dor. Claro que nem todas essas são para diminuir dor, por exemplo. Claro, dependendo da orientação que você fizer, ela vai ajudar a prevenir a dor. Mas muitas vezes você vai orientar o indivíduo, não vai reduzir a dor dele. Então, ou seja, vou colocar os 5 condutas aqui para vocês de forma como base na dor. Então, o indivíduo chegou para você com dor. O que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho termo, eu posso usar termoterapia, posso usar eletro, posso usar reeducação postural, posso usar exercícios e orientá-lo para que ele possa evitar essa dor ou futuramente preveni-la, tá? E aí, diante de cada cenário, nós temos que pensar o seguinte. Dentro da termoterapia, agora eu vou abranger um pouquinho mais, estender um pouco mais, não ficar preso só na dor. Então, quando a gente vai falar em termoterapia, esses aí são os principais equipamentos que nós podemos utilizar, tá? Dentro da termoterapia para aliviar a dor do indivíduo. Só que eu vou além. Não só pensando na dor agora, mas pensando nos objetivos gerais da fisioterapia, eu posso utilizar esses equipamentos, além da dor, eu posso usar para contratura muscular, posso usar para reduzir edema, tá? Ou eu posso ajudar para assistir o processo inflamatório. Claro que cada indivíduo, cada equipamento, cada conduta, ela tem a sua particularidade, como seus objetivos indicações e contraindicações. Então, ou seja, no caso de um indivíduo que é pós-operatório de fratura de coluna, ele fez uma artrodese, colocou pino e placa, eu jamais vou indicar micro-ondas, ondas curtas e ultrassom, certo? Então, eu tenho que pensar nessas particularidades de cada equipamento. Não é o foco aqui nesse momento, tá? Mas é válido a gente analisar a particularidade de cada equipamento na hora de aplicar no meu paciente. Então, dentro da termoterapia, eu tenho disposto o micro-ondas, o ondas curtas, o ultrassom, o infravermelho e o laser. São excelentes equipamentos para reabilitação de fraturas, tá? Claro que faltou aqui turbilhão, só que para coluna o turbilhão não tem a sua indicação, tá? Ele tem indicação para as fraturas de extremidades, tá? Do esqueleto apendicular, porém no axial não tem a sua indicação, tá bem? Mas dentro da termoterapia eu tenho esses equipamentos, claro que nós temos que analisar a sua particularidade dentro de indicações e contraindicações, certo? E aí eu tenho, por outro lado, eu tenho a eletroterapia. Essa sim nos ajuda muito dentro da reabilitação de coluna, principalmente na presença de dor, tá? E quando a gente vai devolver funções para o nosso indivíduo. Então eu tenho, para alívio de dor, o TNS, que é a corrente interferencial, que são excelentes equipamentos, tá? Claro, tem as suas particularidades, uma de baixa frequência, outro de média, mas são indicados para analgesia. Então, tenho presença de dor na minha fratura ou no meu pós-operatório, eu posso aplicar a corrente interferencial ou o TNS, tá? Logo em seguida, eu tenho a corrente russa e a corrente FES. Essas duas, elas são mais específicas e exclusivas para a gente trabalhar numa fase um pouco mais avançadinha do processo inflamatório, na qual a gente vai fazer o estímulo ou a reabilitação motora desse indivíduo. Claro, eu posso usar a russa e o FES num pós-operatório imediato? Podemos sim, desde que esse indivíduo não tenha presença de dor. Então, havendo a presença de dor, a gente tem que fazer
nós temos que ter uma limitação maior com esses equipamentos. Mas se o indivíduo não tem presença de dor, nada impede da gente fazer a reabilitação, tá? Há uma coisa que eu estava já esquecendo. Dentro da termoterapia, tirando o infravermelho, que eu preciso de um feedback maior do meu paciente, micro-ondas, ondas curtas, ultrassom e laser, desde que eles não tenham as suas contraindicações, eles podem ser aplicados em indivíduos, mesmo com alteração de sensibilidade. Claro, com muito cuidado, mas temos que sim. Já o infravermelho, nós não vamos aplicar em pacientes que têm alteração de sensibilidade, tá? E é comum em pacientes pós-operatórios de fratura ter alteração de sensibilidade, tá? Em se tratando de eletroterapia, também temos que ter esse cuidado. Indivíduos que é pós-operatório de fratura de coluna, ou seja, pós-fratura de coluna imediato, se ele tem alteração de sensibilidade, se ele apresenta alguma alteração de sensibilidade, nós não podemos fazer a aplicação desses equipamentos de corrente, tá? Até porque a gente precisa do feedback do meu indivíduo, do meu paciente, para poder ter efeito essa reabilitação. E exclusivamente na russa e no FACE, que a gente trabalha estimulação elétrica funcional, esse indivíduo, além de ele ter a presença da sensibilidade, ou seja, ele não pode ter alteração de sensibilidade, ele também precisa ter íntegro, estar presente a integridade músculo-tendínea e nervosa naquele local. A exemplo, o indivíduo ele não tem alteração muscular nenhuma, não tem alteração tendinosa nenhuma, ok. Então essa estrutura está íntegra. Mas ele tem fornecimento de sensibilidade, ou seja, ele tem fornecimento de condução nervosa. Se ele tiver esse fornecimento, ok, a gente vai conseguir fazer a reabilitação. Agora, se esse indivíduo não tem a condução nervosa, ou seja, a informação do sistema nervoso central não está chegando para ele, infelizmente não vou ter um resultado muito bom. Então vamos pensar assim. Então quer dizer, Thiago, que se o indivíduo não estiver mexendo o braço ou a perna, eu não posso fazer a corrente russa, a corrente fez? Não, não é bem isso. Eu não avalio por aí, eu não avalio força muscular, e sim resposta muscular. Por isso que lá na neurologia, nas disciplinas de neurologia, a gente vê os testes funcionais e testes de sensibilidade. Então, eu preciso fazer um teste de sensibilidade nesse indivíduo para eu ver se ele tem integridade músculo-tendínea e condução nervosa para poder receber a eletroterapia. Então, não adianta nada. O indivíduo tem um músculo íntegro, mas eu não tenho uma resposta daquele músculo frente ao estímulo, certo? Então, quando que o músculo ele vai receber, quando ele vai ter uma resposta do estímulo elétrico? Quando ele tem pelo menos a sensibilidade íntegra, certo? E aí o músculo ele vai responder a isso. Mas se o indivíduo tem uma descoordenação, alteração de sensibilidade, infelizmente eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de eletroterapia, exclusivamente a corrente russa e a corrente fez. Então aí a gente parte para cinesioterapia, tá bem? Apesar de eles serem grandes aliados, é ótimo. Ah, mas e um indivíduo que tem uma fratura de coluna, tem uma paraplegia baixa e não sente membros inferiores, mas membro inferior está íntegro. Ok, posso aplicar no membro superior? Posso, tranquilamente. Posso fazer essa reabilitação, até mesmo pensando que esse indivíduo, um dia ele vai para a cadeira de rodas, certo? E ele precisa de muita força de membro superior para que ele possa fazer a sua locomoção, tá bem? Na terceira conduta, nós temos a reeducação postural, exercícios posturais e autopostura. Tá? Esse aqui seria aplicado mais para indivíduos que já estamos numa fase, digamos que um pouco mais avançada no pós-operatório. E por que nós precisamos fazer uma reeducação? Tá? Por que nós precisamos fazer uma reeducação postural desse indivíduo, fazer exercício de posturas ou até mesmo a autopostura? Pelo seguinte fato, toda vez que a gente sofre uma fratura, nós temos uma descontinuidade óssea, ou seja, o osso perdeu a sua continuidade. Esse osso, ele tá montando, vamos imaginar um quebra-cabeça, tá? Esse osso faz parte de uma pecinha do quebra-cabeça. Essa pecinha do quebra-cabeça, ela se perdeu no meio do caminho, certo? Então, o que vai acontecer? Vai haver um furo naquele local, vai ter uma pecinha a menos, tá? E nisso,
vai acontecer toda uma descoordenação no restante do meu quebra-cabeça. Ou seja, a ausência daquele quebra-cabeça deixa ele incompleto. Uma fratura, apesar que a gente sabe que ela reabilita o osso, tá? Mas a consequência dessa fratura, ela pode gerar uma alteração muscular, uma alteração tendinosa, uma alteração ligamentar, certo? E até mesmo uma alteração nervosa. Mas pensando numa alteração muscular e ligamentar, o que, que vai acontecer? A musculatura ela vai ter músculos que vão trabalhar, vai ter a sua hiperatividade, certo? Vai trabalhar além do necessário, e outras vai trabalhar menos. E aí causa as alterações posturais, tá? É muito comum em pacientes pós-operatórios apresentar dores de coluna por falta de reeducação postural. Então, é fato que o indivíduo fez uma fratura de coluna. Claro, eu estou falando de um indivíduo que fez uma fratura de coluna e tem, vamos dizer assim, 80% da sua funcionalidade preservada. Já eu não estou citando indivíduos que ficaram com uma sequela um pouco mais exacerbada, como indivíduo que precisou ir para cadeira de rodas, enfim, ou até mesmo ficar acamado. Eu estou falando para indivíduos que sofreram fratura de coluna e conseguiram voltar às suas atividades de vida diária quase que completa. Então, esses indivíduos a gente precisa ter uma atenção redobrada. Claro que nos pacientes cadeirantes nós temos que pensar em reeducação postural? Sim, muito, tá? Também. Mas é um pouco mais limitado quando eu falo em indivíduos que não dependem de meios de locomoção. E pacientes que sofreram fratura de coluna e foram para a cadeira de rodas, é muito comum eles apresentarem escoliose, tá? Isso é fato. Não só eles, mas pacientes que têm lesões nervosas desde de infância, paciente que tem encefalopatia, enfim, alguma alteração de coluna ou alterações que levam eles a precisar de meio de locomoção, é comum a presença de escoliose nesses indivíduos, tá? Então, por isso que é importante também a reeducação postural nesses, tá? Talvez, a autopostura, talvez, o cadeirante ele teria uma certa dificuldade para poder executar, porém, é bem indicado isso, tá? E o último e não menos importante, eu diria que até o mais importante, são os exercícios. Então, dentro dos exercícios que nós, terapeutas, prescrevemos ou realizamos, temos o exercício passivo, tá? Acho que todo mundo já deve saber ou lembrar, ou se não lembra, eu vou falar, ou se não sabe, fala agora. Tem os exercícios passivos, são aqueles exercícios na qual o indivíduo, o paciente, ele não executa nada e o fisioterapeuta realiza o exercício para o paciente. Então, é passivo para o paciente, tá? Então, o paciente não precisa realizar alguma força muscular, promover uma força muscular para realizar esse exercício. Então, o exercício ele é passivo ao paciente quando o paciente deixa o fisioterapeuta realizar o exercício para ele, tá? A priori, num pós-operatório imediato, o exercício passivo ele é muito bem-vindo, tá? Eu mesmo gosto muito de utilizar o exercício passivo seguindo o conceito de Maitland, os graus de mobilização de Maitland, que ajuda muito, principalmente em pacientes com dor ou que a gente precisa ganhar ADM. Então, o exercício passivo faz parte dessa gama aí, tá? Diante também do exercício passivo, nós temos uma certa liberdade para poder executar amplitudes e alongamentos com esse paciente, tá? Aí eu tenho o exercício ativo assistido, que também ajuda bastante. Esse ativo assistido já numa fase um pouco mais gradativa, avançada do pós-operatório, que é onde o indivíduo ele já começa a esboçar contrações, esboçar movimentos, então a gente consegue realizar o ativo assistido, na qual o paciente ele inicia ou termina o movimento, ou na qual o paciente ele faz, ele tem a sua pretensão de executar o movimento, e aí o fisioterapeuta ele acaba aqui terminando de realizar, tá?
E aí eu tenho o exercício ativo, que é o exercício na qual o paciente ele faz inteiramente sozinho, tá? Só pensando, só uma coisa que é interessante a gente lembrar, quando a gente vai realizar os exercícios, nós temos que pensar que, por exemplo, pacientes que têm grau 1, grau 0, grau 1 e grau 2 vamos pensar, grau 0 e grau 1. Os pacientes que apresentam grau 0 e grau 1 na escala de Kendall, é muito indicado a gente utilizar exercícios passivos. O paciente que já executa grau 2 para o 3, a gente já pode partir para o ativo assistido, certo? E o indivíduo que está no 3, já migrando para o 4 e 5, a gente consegue executar os exercícios ativos, tá? E temos também os exercícios respiratórios, eu falei agora há pouco nos objetivos de tratamento. Os exercícios respiratórios é interessantíssimos, importantíssimos para o paciente, tanto pré e pós-operatório, tá? Mas para o paciente pós-fratura de coluna, dependendo da lesão, se ele teve uma lesão de diafragma, lesão de intercostais, é interessantíssimo a gente utilizar os exercícios respiratórios para essa reabilitação do indivíduo. E além, quando eu pego um indivíduo ou recebo um indivíduo pós-operatório ou pós-fratura que o levou para uma cadeira de rodas, o exercício respiratório é mais do que importante nesse momento, até mesmo para que possa manter oxigenadas as regiões deles, tá? E aí esses exercícios respiratórios, ele pode ser feito através de orientações do fisioterapeuta, tá? Prescrições de exercícios respiratórios ou até mesmo de equipamentos que vão nos ajudar, os incentivadores, que nos ajudam muito na reabilitação desses indivíduos com o exercício respiratório. E esses incentivadores podem ser feitos tanto a nível ambulatorial ou o indivíduo que tenha condições ou o próprio fisioterapeuta fornecer ao indivíduo para que ele possa fazer em seu domicílio. E aí, junto com os exercícios, nós não podemos deixar também de realizar as orientações domiciliares. Principalmente o paciente que ele era ativo e se tornou um paciente dependente, né? Então ele era independente e acabou se tornando um paciente dependente de locomoção. Ele precisa muito bem de uma orientação e uma readequação na sua estrutura, casa, enfim, para que ele possa assim conseguir executar suas atividades. Então, é muito importante o fisioterapeuta fazer as orientações de como ele pode se deslocar, se locomover dentro de casa, como fazer uma transferência da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para o banheiro, enfim, fazer toda essa orientação. E se o paciente ele é 100% dependente, certo? Fazer orientação para a família, ou até mesmo o cuidador do indivíduo que precisa tomar os certos cuidados, fazer mudança de decúbito, enfim, tá? Esses cuidados que são preventivos e faz parte do objetivo de tratamento do fisioterapeuta, tá? Dentro dos exercícios, não está elencado aqui, mas nós podemos também pensar em algumas técnicas que são técnicas mais específicas, como, por exemplo, Cabot, que faz parte. Eu citei agora há pouco mobilização passiva nos graus de Maitland. Então, isso tudo faz parte do rol de exercícios que a gente pode executar num paciente pós-operatório de coluna. E não está aqui, mas que é de grande importância também. Eu lembrei, mas não acabei que não colocando, que eu ia citar agora junto com os exercícios. A hidroterapia, tá? Vocês tiveram aula de hidroterapia, vocês sabem muito bem da importância que é a hidroterapia. E para um paciente pós-operatório de coluna que tem a sua limitação muitas vezes afetada, tem a sua DM diminuída drasticamente num pós-operatório ou pós-fratura, a água nos dá essa liberdade imensa, tá? Se tratando de pacientes que perderam a sua locomoção, se tornaram pacientes cadeirantes, tá? Isso é de crucial importância a realização da hidroterapia com esses indivíduos, tá? Então, nós não podemos deixar de lembrar, nós não podemos esquecer que a hidroterapia, nesse momento, é de grandíssima
importância para nós, tá? Além dos exercícios de Cabates, enfim. E também dentro dos exercícios, não está citado aqui, mas é válido falar, são os exercícios de terapia manual, que inclui, como eu falei, Cabate, pode incluir massagem clássica, pode incluir drenagem linfática, enfim, vários exercícios, várias técnicas manuais que a gente pode estar realizando para esse indivíduo pós-fratura, que pode ser tanto pós-operatório ou não pós-operatório, de seguir um tratamento conservador da fratura de coluna, tá? Como eu falei no início, é válido a gente, eu citei agora boa parte dos tratamentos, diria de maneira generalista, tá? Mas é válido a gente avaliar indivíduo na sua particularidade, até porque uma mesma lesão ela reage de maneiras diferentes nos indivíduos, então não quer dizer que vários indivíduos que têm a mesma lesão, eles terão os mesmos sinais e sintomas, tá? As mesmas consequências, então isso não é fato, nós temos que avaliar individualmente, por isso que eu sempre sinto. Dentro do tratamento fisioterapêutico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a avaliação. Nós precisamos avaliar o indivíduo para ver como ele está na sua integralidade, como ele está, tá? E após essa avaliação, a gente elaborar os objetivos e a sua conduta. Como eu falei agora há pouco da termoterapia. Se eu avalio o indivíduo, ele é pós-operatório, ele tem presença de platina, parafuso, eu já não vou indicar ultrassom, micro-ondas, ondas curtas, tá? Então, antes de tudo, faça a avaliação do indivíduo, avaliando, e a gente consegue fazer um traçado de tratamento muito eficaz para esse indivíduo, tá? É claro que, assim como existe indivíduos diferentes com mesma lesão e com sinais e sintomas diferentes, nós também vamos ter respostas diferentes ao tratamento. Então, eu tenho indivíduos que com laser a gente conseguiu conter o processo inflamatório, vai ter indivíduos que a gente não vai conseguir. Vai ter indivíduo que a gente vai conseguir aplicar o TNS ou corrente preferencial, já tem indivíduo que eu não vou conseguir. Então, isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. E como que a gente sabe? Fazendo a aplicação. Claro, nós temos que estudar, ver os protocolos atuais, os protocolos que a gente tem mais atuais para tratamento, certo? A priori, eu apresentei para vocês os principais aqui, tá? Só que cada indivíduo, na sua particularidade, a gente pode estar elaborando um tratamento diferenciado, tá? Alguma dúvida, gente? Se tiver, fiquem à vontade para perguntar.